diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. Amém? Podem sentar, irmãos. E eu estava... Já faz um tempo que eu tenho essa palavra no meu coração. E ali eu comecei a meditar hoje. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar na tua casa? Para a tua igreja, é a tua noiva. E eu sou acostumada a falar com crianças. E a linguagem com criança é diferente, né, irmãos? Mas o Senhor colocou assim, algo no meu coração que dizia assim: o que deseja o teu coração? Qual foi o desejo que você entrou aqui nesta noite? Como que entrou seu coração aqui hoje na presença do Senhor? Você veio somente para ouvir? Veio para adorar? Veio para entregar? Como entrou o seu coração aqui nesta noite? E ali o Senhor me levou a duas mulheres, lá no livro de Reis, de 2 Reis, do capítulo 4. As duas mulheres se encontram no mesmo capítulo. As duas passaram por duas dificuldades, cada uma diferente. A primeira mulher foi uma viúva. Ficou viúva, o seu esposo era da escola de profetas, assim como Eliseu. Ele andava com Eliseu e, de repente, ele morreu. E aquela mulher se viu sem o provedor da sua casa. E vieram as contas. Nós que muitas vezes dependemos do nosso esposo, apesar de eu trabalhar, mas eu dependo totalmente dele, que o meu dinheiro eu gasto todo. E eu pego dele ainda para pagar minhas contas. E aí eu fico assim, imagina só. Agora essa mulher, que é dona de casa, cuida dos seus filhos, de repente vem o cobrador, e ele bate na sua porta. E ele diz assim para ela: olha, eu vim, eu quero receber, você está me devendo. E ela não tem dali de onde tirar o dinheiro. E a gente, vamos trazendo para os nossos dias, nós temos contas a pagar, e quando nós não temos como pagar, a gente se angustia, porque sabe que a pessoa necessita de ser paga. E você fica: ai, meu Deus, me ajuda, provê, entra com providência. Ou quando você está desempregado, as contas vêm, a gente precisa fazer compra, pagar água, luz, coisas básicas do nosso dia a dia. E ali aqueles homens disseram: olha, se você não pagar a conta, eu vou levar seus 2 filhos. Vai ser escravos. Então imagina, perdeu o marido, está endividada e se vê perder os filhos. Porque tudo que nós mãe, que temos nessa vida de riqueza, é os nossos filhos. Nós temos os nossos esposos, que é nosso companheiro. Mas as nossas riquezas estão em nossos filhos. Porque é nele que você projeta o seu sonho. Você olha para o seu filho, bebezinho, pequenininho, você não imagina quem ele vai ser. Mas você começa a sonhar uma vida para ele. Senhor, né, nós que somos servos do Senhor, Senhor, ele vai ser usado na sua casa. Senhor, ele vai crescer, ele vai fazer isso. E de repente você vê seu sonho frustrado. Nada daquilo que eu planejei aconteceu. Mas essa mulher foi sábia. Ela foi buscar socorro naquele que poderia ajudá-la. Ela foi até o profeta Eliseu e disse assim: olha, meu senhor, o meu marido teve aula com você, ele estava com você. E agora tem um homem lá e ele quer levar meus 2 filhos. O que eu posso fazer? Eliseu olhou e disse assim: o que você tem em casa? Ele poderia dar a resposta, falar para ele: olha, me desculpa, ele congregava comigo, mas o que eu tenho a ver com as suas contas? Poderia, não é? Era problema de Eliseu? Não, mas ele sabia que Deus poderia reverter a situação daquela mulher. Então ele chega até ela e diz assim: olha, o que você tem na sua casa? O Senhor, enquanto eu lia essa passagem, o Senhor dizia assim: eu quero usar com aquilo que você tem nas suas mãos. Eu não vou tirar de outro e te dar. Você já tem dentro de você aquilo que Deus quer usar. E muitas vezes nós não queremos aceitar. Deus, mas eu queria ser usado dessa maneira. Deus, eu queria que a providência viesse de outro jeito. E ela não vem, ela não aparece. Mas o Senhor diz assim: já está nas tuas mãos. É o que você tem, é que eu vou fazer multiplicar. Eu vou abençoar a sua vida.
Aleluias. E então ele dá uma ordem a ela: vai nos seus vizinhos, pega vasilha quanto você puder. Com certeza ela tinha boa convivência, porque senão os vizinhos não iam emprestar. Se ela fosse uma mulher briguenta, né, contendeira, fofoqueira, jamais alguém ia ajudar ela. Mas ela fazia o seu papel como cristã. Cristã nos dias de hoje. Porque ela sabia que ela tinha que dar bom testemunho. E ali, então, ela conseguiu. E quando ela conseguiu as vasilhas, ela voltou nele e ele disse: olha, agora você entra na sua casa, fecha a porta, chama os seus filhos e começa a trabalhar. Vai virando azeite nas botijas. Vai virando azeite nas botijas. Aleluias. O Senhor está dizendo nessa noite, através de hinos que foram cantados aqui, que Ele vai multiplicar. Mas quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, aleluias, Ele tem falado conosco, Ele tem nos dado ordem, e nós muitas vezes não temos atentado à sua voz. E ali aquela mulher, então, ela entra e os seus filhos foram obedientes. E eu estava na minha casa, antes de vir para o culto, eu fui ler novamente essa passagem. E ali o Senhor me disse assim: além dela pegar a vasilha e começar a virar o azeite, ela colocou os seus filhos para trabalhar. Agora eu quero falar um pouquinho com os pais. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos assim: Senhor, ou pede oração pelo meu filho, mas nós estamos esquecendo de delegar funções a eles. Eu cresci de uma maneira e estou educando as minhas filhas de outra. Eu cresci assim. Foi no culto de domingo que disse sobre acordar 9 horas, 7 horas. Eu falei, lá em casa era 7 horas, acordava cedo. E meu pai gostava do Matos Nascimento. Os vizinhos gostando não, ele colocava Matos Nascimento bem alto, ou Voz da Verdade. E todo mundo, e vamos limpar quintal, lavar a louça e fazer tudo. Hoje não. Hoje a gente faz comida, lava a roupa, limpa a casa. E o filho está lá descansando. Coitado. No sábado vai acordar o menino cedo. No domingo para a escola dominical. Por quê, irmã? Ele acorda cedo a semana inteira. E quando ele for trabalhar, irmã, não vai levantar cedo? Como vai ser? Ele falta o dia de prova na escola? Não, ele precisa dessa nota. Mas o que ele perde na escola dominical, você não consegue repor quando ele é jovem, adolescente, que eles não querem estar mais aqui. Nós, como os pais, hoje estamos sendo negligentes, porque nós queremos dar tudo o que nós não tivemos. Nossa, eu não tive boa roupa, eu tinha que usar o que era doado dos outros. Eu usei sapato o ano inteiro, eu ganhava roupa no Natal. Dia das Crianças era um luxo. Era só Natal, tinha direito a Natal. Natal eu ia lá na loja, escolhia um sapato e um vestido. Meu irmão, um conjunto. E hoje eu recebo, eu gasto todo o meu pagamento, porque minhas filhas precisam da linda. Mas o que eu tenho ensinado a elas? O que elas vão ser quando eu não estiver mais aqui? Então o Senhor foi me levando a isso. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Nós é que muitas vezes não percebemos, nas entrelinhas da palavra. E ali aquela mulher começou a trabalhar junto com os seus filhos. E ele ajudando a sua mãe, eles foram e encheram todas as botijas. Então ela volta até o profeta e pergunta: olha, agora está tudo cheio, acabou o azeite. Ele diz: agora você vai, vende e vive do restante. E ela conseguiu pagar a sua dívida, viveu com os seus filhos e foi uma bênção, aleluias. Porque ela deu crédito à voz do profeta. Mas a Bíblia também diz, logo em seguida, de uma mulher de Sunem. Essa mulher não estava passando necessidade financeira. Essa já era o contrário, ela já deveria ter posses, porque toda vez que Eliseu passava por Sunem, ele ficava na casa dela. A Bíblia não nos conta o nome dela, mas diz uma mulher, e que ela recebia o profeta. Então ela falou assim para o seu esposo: olha, eu vou fazer um quarto, vou colocar uma cama, uma mesa, para que quando Eliseu vier, ele possa descansar.
O esposo dela concordou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos homens e mulheres de Deus junto com a gente, as bênçãos do Senhor, eu não sei o porquê, não sei explicar, mas a bênção do Senhor, ela se aproxima da nossa vida. Não é porque eles podem alguma coisa, não é. Mas é porque eles são anjos do Senhor. E o Senhor os abençoa e abençoa quem está junto. Porque estamos ligados no mesmo ramo. No mesmo Cristo. Falando das mesmas coisas. Aleluias. E ali Deus abençoou aquela mulher. Ela abençoou Eliseu. E estava então Geazi e Eliseu conversando e disse: nossa, o que eu posso dar para essa mulher? Ela me ajudou, eu gostaria de retribuir ela. E falou: daí Geazi respondeu para Eliseu: olha, ela tem tudo. Ela não precisa de nada. Então Eliseu pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? E ela responde: olha, eu sou bem, eu não preciso de nada, eu sou bem conceituada, onde eu vivo, eu conheço as pessoas, então eu não preciso de nada. Então e ela desce, ela vai embora e de repente Geazi faz lembrar que ela não tinha filhos. E nós sabemos que as mulheres sem filhos, elas não eram bem vistas. Elas tinham como se fosse amaldiçoada, porque a sua geração não ia prosseguir. Então, ele diz assim para ela, ele chama ela novamente e diz: olha, no tempo de uma vida, você gerará uma criança e terá um bebê. E ela disse assim: meu Senhor, para de brincar comigo. Às vezes Deus nos faz promessas. Ele mexe com os nossos sonhos. Com aquilo que eu acho que não pode acontecer mais. Ele diz: eu vou fazer, eu vou realizar. E eu falo assim: Senhor, por favor, não me cria esperança no meu coração. Porque eu não acredito mais que algo possa mudar na minha vida. Foi assim que essa mulher se sentiu. Às vezes nós oramos por nossos filhos, esposos, ou por alguma situação que você olha e fala: Deus, não tem como mudar. Desistir de orar. Mas o Senhor é aquele que, quando Ele fala, Ele cumpre as suas promessas. Quando Deus ele nos dá uma ordem, quando Ele diz: eu vou fazer, Ele vai cumprir sim, segundo a sua vontade, não o meu querer, aleluias. Pode parecer que está esquecido aquilo que Deus falou para você. Pode parecer que nada mais vai acontecer, mas o Senhor diz que no tempo de uma vida, isso vai realizar. Não sei o que é que você tem sonhado ou que já deixou de sonhar, mas o nosso Deus, Ele faz milagre, Ele dá vida, Ele ressuscita os mortos, aleluias. E ali então passa-se o tempo e essa mulher ganha um filho, um menino, e é a alegria daquela casa. O orgulho da sua mãe. E a Bíblia diz que esse menino já está grande e começa a ir trabalhar com o seu pai no campo. E ali ele trabalhando com o seu pai, ele começa a reclamar que está com muita dor de cabeça. E o pai diz: vai com a sua mãe. Sabe por quê, irmãs? Eu fiquei assim: Senhor, mas ele podia falar: vamos lá, vamos tomar um remédio, vou te dar um chá, alguma coisa. Não, o pai, ele não sabe. O pai, ele entra num desespero. Quando o filho está doente, que parece que desliga os botões. Ele não sabe muito o que fazer. Ele é mais fácil falar assim: olha, vai com a sua mãe. Porque pode ser que ele dê um remédio, é errado, e a mulher, além de tudo, vai xingar. Mas ele não pode. A mãe sabe qual é a alergia, quantas gotas podem tomar, qual remédio pode beber, que hora já tomou, se não tomou. Nós sabemos de tudo, sem marcar no papel. O homem não. Então foi mais fácil para ele: vai com a sua mãe, vai lá, ela cuida de você. E a Bíblia diz que ele, chegando em casa, ele vem a falecer. E aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, o Senhor está falando de provisão, mas está falando de perda também. De sonhos, mas de coisas que a gente olha e fala: já morreu. Não tem jeito. Às vezes é um casamento.
Às vezes é um filho que desiste, não quer mais servir ao Senhor. Às vezes é um desemprego. Ou uma doença que bate na nossa porta. Ou uma notícia inesperada que você jamais pode imaginar. Acabou, não tem jeito, morreu. O que ela tinha que fazer? Se está morto? Enterrar, não é? E é isso que a gente faz. O meu casamento não está bom, eu vou largar, eu vou desistir, porque não está bom. O mundo diz aí que é melhor estar só do que andar mal acompanhado. Mas a Bíblia me diz assim, que é melhor andar em dois do que um só. Ah, mas irmã, você não sabe como é difícil dentro da minha casa. Você não sabe como é a minha vida financeira está difícil. Eu não consigo comprar, nem pagar minha água, nem a luz. Nada vai. Mas será que você já foi falar com um homem de Deus? Com o Senhor Jesus? Com aquele que pode te ajudar? Aquele que pode te aconselhar. Aleluias. Domingo eu cheguei aqui bem angustiada. E foi o culto, foi uma bênção. Deus falou poderosamente. Eu conversei com o pastor fez uma oração por mim. E uma situação que só o Senhor pode mudar, homem nenhum pode fazer. Porque nós vimos um Deus que faz coisas impossíveis e Ele nos põe em situações para mostrar que Ele faz o impossível na nossa vida. Aleluias. E eu falei assim, Senhor, eu estava enterrando tudo o que o Senhor... Então, o que aconteceu comigo parece que não vale a pena trabalhar na sua casa, viver na sua obra, falar que ama o Senhor. Senhor, aonde está quando o Senhor diz assim, que se eu for fiel no pouco, o Senhor será fiel comigo? E eu comecei a questionar o Senhor isso, pela situação que estou vivendo. E quando o pastor orou por mim e disse assim, o Senhor disse, para que tal coração? Eu saí daqui e falei assim, amor, a irmã Elia mandou no grupo das irmãs, quem está no grupo das irmãs, ele falou, irmãos, o versículo para você é Salmos 46. E a irmã Elia mandou no dia do meu aniversário, Dri, Deus manda para você Salmos 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluias. A gente fica tão angustiado com a situação, mas é o Senhor que trabalha em nosso favor. E se você está olhando e viu que está morto, não tem mais jeito, não dá para mudar tudo isso. Ela pegou aquilo que ela mais sonhou, que ela amou, que ela carregou em seus braços, colocou naquele quarto. E ali ela deixou e ela foi ao encontro do profeta. E no meio do caminho ela não falou, ela não chorou, ela não murmurou. Talvez ela foi em oração. Ah, mas quando eu chegar lá eu vou dizer para o profeta, olha, o meu filho morreu, eu preciso que você dê um jeito nisso. Eu preciso que você entre com solução nisso. Mas a Bíblia não nos conta qual foi a sua oração. Mas chegando até lá, ela encontrou com Eliseu e ela disse para ele, Eliseu viu ela vindo de longe e mandou Geazi encontrar com ela. E ela disse, está tudo bem. Não era com ele que ela precisava falar. E então ela foi até onde Eliseu estava e contou para Eliseu o que havia acontecido. E ele falou assim, olha, pegou, se eu não me engano, um lenço, algo dele, e falou assim, leva até o menino, pediu para Geazi. Vai lá, coloca sobre o menino, ora por ele, que nós estamos a caminho. E ali Geazi foi e fez tudo o que Eliseu mandou. Mas não aconteceu. Às vezes nós viemos à casa do Senhor, nós oramos, fazemos campanha, buscamos em Deus e nada muda. Eu chego na minha casa, parece que está pior do que quando eu saí. Parece que nada vai ser diferente. Eu olho para a situação, tudo está igual. Mas o Senhor disse assim, que Ele caminha contigo. Ele não te deixou sozinha. E quando você chegar lá, Ele já estará lá com você. Aleluias. Oh, Deus Santo. E ali Eliseu foi pelo caminho e ela foi conversando. Eu não sei dizer aos irmãos qual foi o tempo dessa caminhada. Oh, mas muitas vezes nós caminhamos com o Senhor, do lado do Senhor, tão angustiado que esquecemos que Ele está conosco todo o tempo. Aleluias.
E ali eles chegaram naquele quarto. E Eliseu começou a orar pelo menino, nada aconteceu. E então, mas não era para ver milagres? Era, mas não aconteceu. Não era para ter vindo, nós não oramos? Era, mas não foi. Então a Bíblia diz assim que Eliseu deitou sobre o menino. Começou a esquentar o corpo do menino. E ali ele orou novamente. E o menino ressuscitou. Aleluias. Oh, Deus Santo. O que eu quero te dizer com essas duas passagens. Que essas mulheres, o que elas fizeram? Foi ouvir a voz do profeta de Deus. Ouvir aquilo que Deus lhe ordenou. Porque antes que venha uma palavra aqui, antes que seja pregada, que Deus fala conosco. Quantas vezes nós na escola dominical, lá com os adolescentes, nós falamos sobre a aula. Na casa da irmã Elaine, nós fizemos um culto lá na casa da irmã Elaine. Chamei os adolescentes, o que nós falamos lá, foi falado na escola dominical, que eles ficavam assim, olha, foi falado, foi falado. Eu falei, viu, Deus estava lá. Deus está falando no nosso meio, nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Aleluias. Que você possa se derramar perante o Senhor. Porque o Senhor, Ele não tem deixado de ouvir a sua oração. Ele não tem se esquecido da sua igreja. Mas Ele pede para nós nessa noite voltarmos aos primórdios, sabe? Ao primeiro amor, à primeira essência. Aquela coisa, eu preciso estar na casa do Senhor. Eu preciso buscar a sua face. Eu ter necessidade de ouvir o Senhor falar conosco. Porque nós estamos tão acostumados a chegar na igreja, vai um culto, aí vem um louvor muito lindo. Mas aquilo é pouco, irmãos. Eu preciso sair daqui com fome de voltar para o outro culto. Eu preciso sair daqui com fome de levar também para outra pessoa que não veio, que Jesus, Ele está neste lugar. Ele não deixou de habitar esse lugar. E Ele quer operar milagres e maravilhas e realizar promessas no nosso meio. Aleluias. Oh, Deus Santo. Promessa de salvação, de reconciliação, de libertação. Aleluias. Ah, mas só eu estou fazendo. Não, Elias pensava que só existia ele. Tinha mais profetas lá também, escondidos. Mas eles estavam também lá. Eliseu seguiu os passos de Elias e fez muitos milagres, porque ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e pedir perdão se eu disse algo. E que os irmãos guardam em vossos corações. Amém?